quando eu era muito nova, assim, cantava onde eu queria ser quando cresceu. Eu falava que eu queria ser veterinária, eu falava que eu queria ser mestre de congado. E depois de um tempo, eu fui desistindo de ser mestre de congado, porque eu percebi que é muita responsabilidade, né? Mas com o curso, nessa primeira assim, de identidade, eu percebi que, e também pelo fato, né, de estar vindo mais pessoas, eu percebi que eu tenho a necessidade de ser a próxima. E também pretendo ser a primeira mulher da nossa banda. Como minha avó foi a primeira mulher a entrar na nossa banda, eu pretendo ser a primeira mestre da banda. Tem um tempo que eu vinha sentindo a necessidade de poder discutir questões de gênero, de sexualidade dentro dos movimentos e que não sentia tanta abertura. E aí a oportunidade de estar no programa de formação com mais jovens e poder discutir sobre sexualidade, para mim, foi uma virada de chave muito potente na minha vida, de me sentir acolhida para poder falar sobre quem eu sou, sobre como que eu me coloco no mundo, sobre as minhas escolhas. Mas o que mais me marcou foi na nossa formatura, que foi lá na Troca, em Viçosa, ano passado. E aí a gente conversando e tudo, e teve uma apresentação, uma plenária, e aí as meninas me indicou para ir lá falar pro pessoal. E eu tremi dos pés à cabeça. Mas eu acho que se não tivesse passado por esse processo, né, do programa, eu não teria tido coragem de ir. Então, até hoje, quando eu sinto algum medo, eu lembro daquele momento ali e vou embora. Então, para mim, não termina aqui. O programa de formação de feminismo e agroecologia, ele traz assim, um lugar que toca muito em mim, né? Porque desde muito nova eu participo, né, dos movimentos sindicais, com as lideranças, mas não tinha nada destinado para a juventude, era alguma coisa mais solta. Aí quando vem essa questão do programa de formação, enquanto jovem, né, e mulher, eu senti que eu participei de algo que foi produzido para mim, junto comigo, né, mas que tinha esse direcionamento de ser algo destinado para a juventude, para as mulheres, e isso faz com que a gente se sinta pertencente também. O Programa de Formação em Feminismo e Agroecologia, o PFFA, ele surge como uma resposta a uma demanda que o Movimento de Mulheres da Zona da Mata e Leste, em parceria com o CTA, já havia identificado no sentido de formar mulheres jovens para que possam dar sequência ao movimento de mulheres, mas também que possam atuar nas organizações, nos sindicatos, nos grupos, para fortalecer a luta feminista e agroecológica aqui no nosso território. A formação foi coordenada pelo CTA, em parceria com o Movimento de Mulheres, mas também com os grupos organizados em cada município e com os sindicatos que apoiaram fortemente esse processo. Esse programa de formação ele aconteceu, né, os primeiros encontros dessas jovens aconteceu no ano de 2023 e foi muito especial, muito rico tudo isso que aconteceu. Foi através de 3 encontros que aconteceu em Acaiaca, aqui em Simonésia, no espaço da Casa da Agroecologia e também da EFA, e também em Viçosa. Então participaram desde jovens da EFA, de associações, de cooperativas, de sindicato. Surgiu a ideia de fazer uma formação para jovens logo aqui mesmo, nesse gramado, né? Que foi feita a conversa de fazer esse curso de formação e surgiu a ideia de que a gente precisaria de formação para jovens, porque a gente que está lá na direção do Sintraf, a gente que está lá na direção da cooperativa, na direção da Grifas, que é uma associação, a gente precisa de colocar gente novas, ideias novas, gente novo mesmo, jovens, né? Eu vejo que os nossos trabalhos futuros só vão ir à frente se nós tivermos essa juventude, essas mulheres jovens participando junto com a gente, porque as nossas companheiras são boas, são de luta, são aguerridas, vão continuar, mas também vai cansando. Então esses jovens vêm, principalmente dentro do polo, ocupar esses espaços para fazer os debates, para ir para fora, fazer os debates fora e trazer para a gente conteúdo dentro do município, dentro do polo, para a gente alavancar essas discussões para que mais jovens possam vir a participar. Então hoje eu vejo que dentro do polo agroecológico, o papel delas é esse, participar e nos ajudar, né, a trazer coisas novas,
porque jovem tem uma mente diferente da gente. Então ela traz iniciativas novas, porque nós hoje, enquanto movimento, para sobreviver, estamos tendo que ser muito criativos, né, Sandra? Sem criatividade, a gente também não está despertando a trabalhadora, o trabalhador, o jovem, a menina jovem. Então, essas jovens dentro do polo, eu acho que tem esse de ousar mais, né? E até mesmo nos animar, nos encantar com alguma coisa que às vezes a gente pensa, nossa, né? Isso não tá legal, ou nossa, a gente tá cansado disso. Então, eu vejo que o papel delas é esse, ajudar a nos encantar a nós mesmos e a encantar para fora com o brilho que elas têm, que é radiante. Essa semana eu estava participando de um encontro sobre formação também de juventude, né, no geral, e um companheiro falou uma coisa muito interessante para a gente. Vocês, jovens, né, o motivo, né, de nós estarmos aqui é vocês jovens, é de acreditar em você, na potência de você que é jovem, né, para poder, o nosso encantamento, nisso que a Fernanda coloca para a gente. Então, a relevância de uma formação como essa, ela perpassa por trazer jovens de fato consolidada na sua realidade, né? Refletindo sobre sua realidade, né? Para que não aconteça o que a gente vem observando em vários momentos, assim, que a jovem não consegue se manter nas organizações. Então, a partir dessa formação, a gente consegue identificar qual é o nosso papel, onde é o nosso lugar e, portanto, a gente vai aonde a gente quiser, né? Então, dá uma transformação interior para a gente, de luta, de resistência e de saber que o nosso lugar é onde a gente quiser ocupar. A gente teve essa oportunidade de ter o contato com um feminismo popular, né? Que é o feminismo que tem um embasamento mesmo para a construção, para a luta, né? Para a gente se identificar enquanto jovem, enquanto mulher, mas que constrói, né, as transformações no nosso dia a dia a partir de nós mesmas. Eu acho que o programa de formação todo foi muito potente, assim, no quesito das metodologias participativas. A gente conseguiu aproveitar muito todos os espaços, porque foi tudo muito pensado a dedo, assim. Acho que quem estava na organização teve um cuidado muito bonito com tudo que foi produzido, e isso respingou nos resultados, assim, no engajamento nosso. Um dos momentos mais especiais e marcantes, assim, do PFFA, que eu participei, foi o primeiro módulo, que foi lá em Acaiaca, que foi o teatro. Se não tivesse sido proposto o teatro entre eu e as meninas, eu não teria conversado com nenhuma delas, nenhuma. Eles também foram muito acolhedores, né, naquele momento, e houve um trabalho em grupo, né, porque para poder planejar o teatro foi ideias, uma mistura de ideias e ficou muito bom. A parte de teatro que eu fiz foi falando, né, sobre ensinando pessoas que chegam lá na associação, fazendo perguntas assim, nada a ver, não correram atrás para saber, né, falando que queria virar quilombola, só pelos direitos, né? Sendo que a pessoa não tem nada a ver. Teve a hora das moças mais velhas, né? Tava falando sobre o cabelo, que antigamente alisava, né? E o próprio pai dela, o próprio pai falava que o cabelo duro, né? Do jeito que eu falava, ou tinha que passar chapinha, tinha que alisar, ou tinha que cortar, raspar. Isso foi algo que mexeu muito comigo, né? Tipo, o próprio pai falar isso. Tal. Também veio o relato de todas as jovens sobre preconceito. Bom, eu acho que a metodologia que eu mais gostei foi o balaio de gênero, que a gente conseguiu tirar tudo dali de dentro sem amarra, né? E de falar de tudo que estava ali dentro e discutir as roupas, discutir os objetos e transmitir essa tranquilidade também, né? De estar ali naquele ambiente aberto. Mas uma metodologia também que eu gostei muito, que foi a divisão de grupos. A gente poder debater com os grupos que tinham realmente a ideia, tinham interesse em debater aquela temática. E isso foi muito legal, porque a gente conseguiu debater isso com a juventude da EFA, né? Que é 16, 17 anos, que está ali nesse movimento de pensar, de se entender, de se questionar. Eu sou, né? Exatamente. O Rio da Vida também foi muito importante para a gente ir vendo as coisas que as companheiras já trazem da história das lutas, mas de ir colocando o nosso comprometimento e as coisas que a gente foi fazendo. A gente fez um Rio da Vida de antes, mas a gente fez um Rio da Vida depois, né, na culminância também do que foi esse programa de formação.
E é muito bom poder olhar para trás, pensando o que a gente está fazendo no presente, mas o que a gente quer construir, né? Eu acho que o momento que mais marcou em mim, né, lá no programa, né, de feminismo, foi o café, né, comemora no 3º módulo, né, lá em Viçosa, lá no CTA, que eu pude levar, né, a bro de amendoim, né, com melado da minha mãe, que na verdade ela traz uma memória muito afetiva, assim, pra mim, por conta da minha infância, né, que eu comia muito, é uma coisa, né, da tradição, né, da minha família, de fazer, e também da minha infância que eu vivi. O que mais me chamou a atenção, né, do espaço, da formação, foi o 3º módulo que aconteceu aqui em Viçosa, na troca de saberes. E a gente fez uma discussão sobre a participação das mulheres, das jovens, no espaço da política. A gente trouxe algumas representantes, algumas vereadoras, né, para trazer essa pauta. E as meninas trouxeram muitas falas também, sobre não ter representação para elas, né, e jovens de 16, 18, 19 anos, falando que na política, dentro do município, não havia representação, não havia pessoas que pautasse o que elas eram, né? Que eram jovens, da roça e mulheres. Para mim foi tão gratificante mesmo a formação, que a avaliação, que da avaliação que aconteceu aqui também em Viçosa, nesse gramado, a gente saiu com o fortalecimento de mais candidata a vereadora no nosso município, tanto no nosso município como Espera Feliz também, né? Nós temos uma candidata lá que é mulher e participou muito da nossa formação, e também o fortalecimento também dos jovens, assim, que se identifica até hoje branco e que não é branco. Eles são índios, são puris, negros. Uma coisa que me atravessou muito depois do programa de formação foi que a gente precisa se organizar. A juventude parar de ser um elemento que as organizações precisam uma vez falar ou fazer algum trabalho com, e sim a gente ter um grupo ativo trabalhando para que isso aconteça. Espaços nas organizações para que exista esse grupo. Eu acredito que trouxe uma contribuição muito grande para os jovens, né? Tanto no nosso município, as meninas que participaram, né? Quanto em geral as outras que participou. Que ali elas puderam colocar, né, o que sentiam, tiveram a sua liberdade, né, de se expressar nesse encontro. Coisas que às vezes a gente não tem essa liberdade de se expressar no meio, né, da população, principalmente quando tem homens juntos, né? Então, quando tá mais mulheres, então os jovens se sentiam mais à vontade. Eu trouxe uma perspectiva para eles de vida lá na frente, com um olhar mais abrangente. Para mim foi muito libertador, porque eu consegui expressar o que eu estava sentindo e falar um pouco sobre as vivências ruins que eu tinha passado na minha antiga escola. Antes eu não tinha muita autoestima, hoje eu tenho. Hoje eu consigo ter essa autoestima mais elevada, assim. Na minha família eu consigo mais me comunicar com ela, porque antes eu não me comunicava sobre o que eu estava sentindo. E com os meus amigos é a mesma coisa. Eu era uma pessoa muito vergonhosa para falar em público. Além do curso, né, a escola está ali ajudando. Também a questão da gente estar buscando, né, fazer parte dos espaços como jovem, como mulher. Porque muitas vezes a gente fica assim, não, eles não vão querer escutar a gente, porque a gente é jovem, porque a gente é mulher. Não, mas a gente tem que tentar, a gente tem que batalhar, mostrar nossas garras e nossas forças. Eu me sinto outra pessoa, porque eu tenho essa autonomia de falar. Principalmente de falar, igual eu tô falando com vocês aqui. Que é muito difícil para mim. Mas isso faz parte da formação. E eu me emociono, porque essa semana eu estava vindo do serviço com a minha mãe e ela falou assim: eu nunca pensei que eu teria filhos, eu nunca pensei que você e sua irmã estariam um dia onde estão hoje. Não tô falando assim de emprego, de carro, mas porque ela também já passou muita coisa. Então, quando ela vê a gente hoje, ela não acredita.
essa vitória nas eleições, parece que não caiu a ficha pra gente, sabe? Porque a gente recebe muitos apontamentos, né? Que é pobre, preta, né? Às vezes, acho que a gente não tem a capacidade que o outro tem. Então eu vejo que o trabalho de formação ele foi essencial, cumpriu muito bem essa tabela das meninas se impor também, estar à frente, ver que elas têm importância, ver que elas são lideranças no perfil delas, do jeito delas, no tempo delas, mas são lideranças que são capazes de construir um movimento social, de estar junto e construir encontros dentro do município sem a gente, enquanto liderança, estar por perto, estar junto, ter que estar cobrando. Então eu vejo que esse trabalho foi fantástico. E hoje a gente está aqui nesse reencontro, né? Que é um processo contínuo que vai acontecer, vai continuar acontecendo, mas que a gente já colhe resultados a partir do depoimento, a partir da participação, do envolvimento todas essas jovens nos seus territórios, nas organizações, mas nos espaços regionais também. Isso tem um fortalecimento tanto a nível local, mas principalmente para o polo agroecológico, né, da Zona da Mata. E aí, né, tem uma grande bandeira que a gente sempre levanta, é que sem feminismo não há agroecologia. É preciso garantir a presença dessas jovens, das mulheres, ocupando esses espaços e garantindo a continuidade. São as mulheres que estão liderando, que estão cuidando, que estão assumindo lugares e construindo essa resistência, essa revolução. E a agroecologia que a gente quer, que a gente sonha, que a gente luta para construir, não é uma agroecologia onde está imperando o patriarcado, o machismo, onde as mulheres estão sendo violentadas, onde as mulheres não têm autonomia do dinheiro, daquilo que elas produzem, daquilo que elas fazem, onde o saber das mulheres não é valorizado. Isso me toca, né, enquanto mulher, por ser feminista, por acreditar, por contribuir, construir e não ser uma coisa isolada. Mas para a questão da agroecologia, eu percebo que nós, enquanto mulheres, a gente tem um vínculo muito mais forte com a natureza, com a agricultura, com os quintais, com a saúde. Então, se a gente aqui cuida da família, cuida do quintal, cuida da horta, cuida de não jogar veneno na horta, se a gente não faz parte disso, de construir isso a nível municipal, local, estadual, não está sendo feito para a gente. Então, sem feminismo na agroecologia, é porque se as mulheres não participar, nada vai ser construído pensado na gente. Vocês já imaginaram? Os homens sem as mulheres? A gente vive muito bem sem eles às vezes, né? Mas eles sem a gente não vive. E a agroecologia? Quem faz a agroecologia? É a gente. Vá lá no meu quintal lá e vê lá. Tem muito coisa lá que é tudo agroecologia, só agroecologia, que a gente trabalha com agroecologia, né? E vai lá e pergunta assim, quem plantou esse pé de chá? Até mesmo eles respondem, né? Ah, foi fulano que plantou. Então é importante, não só o homem fazendo as coisas do trabalho do dia a dia na roça, mas também ter a mulher. Que a mulher ali não só dentro da casa, fazendo café, o almoço, a janta e lavando a roupa, mas também tem ali a sua agricultura, seus afazeres, além de dentro da casa, né? E o feminismo também a gente pode estar, né, aí onde a gente quiser, né? Nós somos mulheres, a gente pode estar em todas as partes, na política, na escola, né, em todos os meios de trabalho. Então, para que a agroecologia se consolide de fato, né, a gente precisa da mulherada fortalecida dentro do feminismo, né, organizadas, dentro dessa concepção, né, de ser quem somos mesmo, assim. E a partir do programa, assim, eu percebo que localmente, né, as organizações precisam trabalhar com a juventude. Mas a juventude não quer só ser receptora, a gente não quer só participar das coisas, a gente quer construir. Então, dê espaço para os jovens construir, dê espaço para a juventude sonhar. Porque se a gente não está acreditando, não está botando fé nos jovens, e nem nos sonhos que eles têm, não vai ter amanhã. Não vai ter amanhã para as organizações, para a agricultura familiar, para a política, não vai ter amanhã. As pessoas sentem falta da juventude nos espaços, sentem falta da juventude no campo, fala-se muito sobre o êxodo da juventude, mas ninguém se pergunta por que a juventude está saindo.
Será que as organizações estão perguntando, estão querendo saber o que a juventude é, como que ela se coloca? E será que essas organizações estão aceitando o que de fato que a gente é, né? O que de fato a gente representa? Ou só estão querendo que continue a reprodução do que é o que elas estão fazendo lá? Eu acho que ainda precisa se debater muito esse espaço nosso dentro das organizações e dos movimentos, assim. Porque se a juventude não está nas organizações, não está no campo, não está nos movimentos, não é porque a gente não quer, não é porque a juventude não quer. É porque não são enxergadas, não são ouvidas e não se dão espaço para que a gente esteja lá. E aí fala, mas a gente chama e ninguém vem. Mas a gente convida e todo mundo só quer ficar no celular. Não é assim que funciona, né? Eu sei que tem toda uma história, tem todo um processo de transformação, de organização que os movimentos, que as articulações fazem ao longo dos anos, mas a gente precisa se renovar. E a gente se renova com experiências novas. E a gente, enquanto juventude, tem muita experiência nova para apresentar. Então, o recadinho que eu deixo, né, é que vocês continuem, né, assim, acreditando em nós, como, né, o pessoal do CTA, porque a gente, assim, a gente tem uma capacidade de criar coisas, a gente tem uma criatividade, mas a gente tem um certo medo de chegar e contar, porque a gente tem um medo de vocês rejeitarem, vamos dizer, ou não gostarem muito da ideia. E eu, como jovem, né, uma mulher jovem, eu quero passar isso para as outras gerações também que estão chegando, porque é assim que eu me sinto importante, né? Eu aprender alguma coisa aqui e passar para uma pessoa na frente. Eu me sinto, tipo assim, muito orgulhosa de mim mesma. Não achar só porque o jovem viveu menos, que sabe poucas coisas, né? E parar de ser teimoso, então parar de ser teimoso. E escutar mais os jovens, as mulheres, as crianças. A gente também tem muito para falar. A gente tem que cobrar isso no movimento. Tem que cobrar mais incentivo para jovens, abertura de espaço, mas tem que ter uma direção junto que faça isso na prática, né? E que não coloque qualquer pessoa lá só para falar assim, vai para esse curso porque, né, a gente precisa mandar alguém do município. Então a gente precisa de gente que acha, que vê na gente que é importante a gente ir. Porque eu acho que viram em mim foi isso, que era importante eu participar, né? Até mesmo para ser hoje a pessoa que eu me tornei. E eu já falei isso no programa uma vez, que eu não sou a mesma Amanda de antes. E sou muito grata por não ser. Eu tenho certeza que o PFFA fez essa diferença de virada de chave assim, comigo, no momento em que eu estava com N questões e várias coisas, mas que agora fica mais claro quando você tá empoderada, sabe? Você tá ali conseguindo se expressar e falar com dignidade da nossa realidade. Hoje eu faço parte da Marcha Mundial das Mulheres, estou na construção junto com o Programa de Mulheres do CTA, então estar em rede também é muito divertido. Sim. E empoderador, porque Sim. Aí eu consigo me colocar, consigo me entender, eu consigo tirar essas dúvidas feministas muitas das vezes, porque eu fui criada numa realidade machista, então muitas coisas a gente acaba reproduzindo, A gente acaba reproduzindo. Aí a gente acorda esse corpo, olha, a pessoa que está na nossa frente. Eu acho que foi um divisor de águas nesse sentido em relação à minha sexualidade e a como que eu me coloco. Porque é muito violento ser um corpo LGBTQIAPN+. São muitas camadas de violência que a gente vive. E aí ver essa dimensão da roça, das mulheres agricultoras, que é um lugar onde eu sofri muita violência e que tem muitas dores, mas de ver que é possível sim dialogar sobre isso e é possível sim ser acolhida sobre isso. Que bom seria se a gente conseguisse rodar a Zona da Mata fazendo esse programa de formação em todos os municípios. Queria que muita gente tivesse a oportunidade de passar por isso, porque foi um espaço muito potente, assim. E aí, trago aqui a bandeira do nosso coletivo. Eu não me vi, tipo assim, uma pessoa forte o suficiente. Eu me senti, tipo assim, um vaso ali quebrado,
às vezes desmotivada. Então estar junto com as mulheres me fez sentir mais especial, me fez sentir mais assim, gente, eu posso ser tudo que eu quiser. Eu posso ser a pessoa, tipo assim, mais deslumbrante desse mundo. Eu tenho que acreditar em mim, não no que os outros vão pensar. E o meu modo de pensar, né? Também, porque eu pensava, tipo, tudo avulso e tal. E hoje em dia eu paro pra pensar, gente, como as coisas funcionam, né? Foi muito gratificante. É importante também para mim, pro meu reconhecimento, né? Como mulher, filha de mãe solteira, negra, quilombola, ver também a vida de outras meninas parecidas com a minha, né, e outras também diferentes, ver como é a luta de cada uma, ver a força de todas elas. Nossa, muito gratificante. Amor. União. Força. Esperança. Subversão. O PFFA, ele me ensinou, na verdade, a autoaceitação, né, que eu posso ser o que eu quiser, uma liberdade mesmo, e a valorização de mim como mulher, que não é porque eu sou mulher que eu sou inferior, e que não é porque eu sou mulher que eu não vou conseguir chegar nos meus objetivos, nos meus sonhos. Se eu pudesse, faria tudo de novo.